Sejam bem-vindos, réis mortais. Eu sou o Brad, do Alto Conselho de Iliaster, e hoje estamos aqui para apresentar o deck do nosso amigo Lucas, também conhecido como Saku. É um deck de Metal Foes, né? Também conhecido como Ignite Gone Right, ou Ignite que funcionou. Fala um pouco de vocês, Saku, seu nome, sua idade e quando você começou a jogar Yu-Gi-Oh! Certo, meu nome é Lucas, tenho 18 anos de idade. Esse ano faz, em média, mais ou menos 4 anos que eu jogo Yu-Gi-Oh! E hoje eu vou trazer para vocês aqui um deck bem diferenciado. Nesses 4 anos que eu tenho aí visto novas variedades do Yu-Gi-Oh! Saindo, as variáveis saindo, eu acho esse mais interessante entre eles. Por quê? Porque o Metal Foes, além dele trazer uma ideia bem legal para o Pendulum, e que eu acho que faltou no Ignite, ele também comba com muito deck. E eu vejo Metal Foes com Yang Zing, inclusive com Shiranui, e entre outros. Bom, enfim, eu sei que o Metal Foes é atualmente um meta, mas o deck que eu trouxe hoje é um pouco diferente. Eu vivi no exterior durante um ano em Taiwan e joguei bastante no ACG. Então eu trouxe 3 cartas aqui diferenciadas que são ACG, são japonesas, ainda não existe aqui no Brasil, porém eu tenho certeza que vão ser lançadas na invasão do Venom que está vindo aí. No TCG. Exatamente, para o TCG. E são 3, uma delas é a fusão rápida e 2 Rei Metal Foes. Bom, mas na hora da decklist, quando eu for mostrar o deck, eu faço questão de explicar direitinho a função delas. E uma coisa interessante que a gente está querendo começar aqui com o nosso canal, esse novo canal que está começando agora, Iliaster, é dar um foco mesmo pro for fun, pro Yu-Gi-Oh! Casual, que é uma coisa que a gente vê que não está tendo tanto assim por aí, nas mídias com Yu-Gi-Oh! Então vamos pro decklist? Vamos para a decklist. Bom, então vamos continuar aqui. Então agora eu vou apresentar a decklist do Metal Foes minha. Como dito anteriormente, os Metal Foes combam com vários arquetipos diferentes. Um deles, por exemplo, o Cosmo, Magispecter, Dracoslayer, dentre outros. O que eu uso, minha decklist, eu tento focar o máximo possível nos combos do Metal Foes especificamente. Enquanto eu vou falando da decklist, vocês vão entender bastante isso. E, bom, é isso aí. Então vamos começar pelo main deck. Bom, primeiramente eu uso 3 Volflames, 3 Gold River, 3 Stingling e 3 Silvered. Bom, ok, até aí o combo deles é o seguinte. As escalas são pareáveis, todas elas são 6 monstros com 1, 6 monstros com 8. O combo basicamente é destruir as cartas face up para setar Spell e Trap Metal Foes do deck no campo. Todos os efeitos de escala são idênticos. O efeito é o seguinte: uma vez por turno, você pode escolher uma carta face-up no campo e destruí-la. Resolvendo esse efeito, você pode setar uma Spell ou Trap Metal Foes do deck. Então, é isso aí. Agora, como eu disse, eu uso umas cartas diferentes que eu acho que completa bastante o deck. E os pêndulos são 2 Rei Metal Foes. Mas por que eu uso essa carta? Bom, ela tem a questão de dificuldade de ser invocada. Só que ela em si não é tão boa quando você vai atacar, pelo fato de ter 0 de ataque, 0 de defesa e ser level 1. Então a dificuldade em Special Summon ela com a escala Pêndula é muito grande e pra mim a melhor coisa dela é a escala e o efeito de monstro que ela tem. O efeito de monstro é o seguinte: quando ela sai do campo, eu posso, na end phase, adicionar um Metal Foes do meu deck à minha mão. Isso é muito importante para acelerar o deck e conseguir fazer os combos do Metal Foes específicos.
entendeu? Porque eu acho que colocando muito arquétipo diferente, você foge de alguns pontos muito importantes, e eu acredito que a Heavy Metal Foils, assim que ela chegar no TCG com a invasão de Venom aí, ela com certeza vai ser uma das principais cartas do deck, na minha visão. Bom, beleza. Esses foram os Pendulum Metal Foils. Agora, algumas cartas de arquétipo diferente. 2 Recon e 1 Kirin. Bom, o motivo de usar o Kirin é o efeito dele, que eu acho que é importantíssimo no deck, e a escala. Muitas vezes você vai sair com uma escala alta e não vai ter uma escala baixa. O Kirin ele serve bastante nessa questão, por fato de os Metal Foils ter monstros nível 3, nível 4 e nível 7. Você não consegue Special Summon o nível 2, que é o Stingwing, mas você consegue Special Summon todos os outros, que dificilmente você vai sair com uma mão tão quebrada assim. E o Recon para trazer o próprio Kirin para a mão e fazer o Special Summon dele. Bom, para buscar, a Recon para busca e o Kirin com os efeitos dele de voltar para a mão, fora o fato de que uma vez por turno ele pode ser destruído por carta de efeito, e isso é muito bom. Ok. Agora, um outro arquétipo que eu uso, que são os Draco Slayer. Eu uso 2 Vector, 2 Master e 1 Luster. Bom, mas por que eu uso 2 Vector e 2 Master? Bom, minha razão para isso é o Rescue Rabbit. Eu uso o Rescue Rabbit e eu acho muito importante descer essas cartas no campo. Motivo: Geonoster e Ignister. Dinoster, desculpa. Ignister. O Luster também é importantíssimo fazer o Ignister, e é uma carta que ela comba muito com Metal Foils pelo fato dela também poder usar o efeito de destruir uma carta no campo e embaralhar uma carta do oponente no deck. E eu acho que isso é muito importante para counterar várias cartas, não só counterar, mas limpar o campo principalmente, e eles também têm um ataque consideravelmente alto. O Master com 1950 e os outros dois com 1850, os outros três, desculpa, com 1850, que é um ataque que muitas vezes pode dar um ATK no oponente, dependendo das cartas que você tem no campo. Bom, agora vamos sair um pouco das Pendulums e alguns suportes aqui que eu gosto bastante, que são 2 Blackwing. O efeito desse Blackwing é muito interessante nesse deck, porque quando eu não controlo nenhum monstro eu posso Special Summon ele, e quando ele desce dessa maneira eu posso Special Summon 2 tokens. Então, comba muito com Metal Foils pelo fato do Metal Foils poder destruir uma carta. Quando o Metal Foils está em escala, ele destrói uma carta, e eu busco do deck uma carta Spell ou Trap Metal Foils e seto ela. Bom, um outro é o Rescue Rabbit. Eu posso Special Summon qualquer Metal Foils Normal Monster, ou seja, quase todos, fora o Rare Metal Foils, que não é necessário. E é uma carta que eu acho essencial para esse deck, e inclusive para fazer as fusões e para terminar os combos, e inclusive para dar o próprio OTK. É uma carta essencial, junto com os Blackwings, que são bem interessantes também. Bom, agora vamos para as Traps. Trap Card: 3 Metal Foils Counter, carta importantíssima, vou explicar a função dela. E 2 combinação Metal Foils. Cartas muito importantes, e eu não uso 3 da combinação pelo fato de que eu uso uma outra carta que chama String of Memories no deck, e eu acho que ela é muito importante. Muitas vezes ela pode ser que você tenha que usar um efeito de descartar, que eu também, pela Twin Twister, e eu acho a String of Memories bem importante nesse caso. Bom, então 2 dela. O motivo: o efeito primário da combinação é o seguinte: assim, quando eu Fusion Summon um monstro
com um nível maior do que um monstro fusão no meu extra Metal Foils, eu posso Special Summon esse monstro que está no meu grave, que é de nível menor que esse que eu Fusion Summon no meu campo, e isso é muito forte, isso é um efeito muito bom, porém situacional. Já o outro efeito secundário dela, quando ela sai do campo, eu posso buscar um Metal Foils e adicionar à minha mão, que esse é, para mim, o objetivo principal da carta e comba muito com as próprias escalas Metal Foils. Bom, e Metal Foils Counter, sem dúvida, uma das melhores cartas aí do deck também, e é uma que ajuda assim de uma forma muito forte. E, bom, é o seguinte, eu, por exemplo, destruo uma carta qualquer no meu campo, usando as escalas, e seto essa Metal Foils Counter, e vamos dizer que eu saí com a mão de certa forma quebrada. O que ela vai fazer? No próximo turno, quando o oponente destruir uma carta, ou então no seu próximo turno você conseguir destruir uma carta com algum efeito dos Metal Foils, você ativa ela, Special Summon diretamente do deck um Metal Foils, independente de qual, e quando ela vai para o grave, sem ser o turno que você ativou ela, no próximo turno você pode banir e adicionar um Metal Foils do extra para a mão, ou seja, você recicla escala, que é uma das coisas mais importantes atualmente no Zex Pendulum, que é uma coisa primordial para o deck sobreviver, que, como todo mundo sabe, a destruição do Pendulum começa destruindo a escala. E, bom, enfim, para mim é uma das cartas mais importantes e é impossível ter menos que 3 dela, por mais que, se no caso eu conseguir derem uma banish nela, e, bom, aí no caso vai desacelerar um pouco o deck, pelo fato de você não poder reciclar a escala e nem Special Summon um monstro diretamente do deck. Spell. Eu uso 2 Summoners Art para trazer o Volflame, 2 Field do Metal Foils, que é o Metamorphomation, que já vou explicar o motivo de eu usar o Field, uma Metal Foils Fusion, que é a carta, para mim, é a fusão mais roubada do Yu-Gi-Oh! Não tem como, essa fusão aqui, ela é uma fusão que, para parar ela, eu falo assim, para dar um jeito de você sumir com a carta é muito difícil. E o efeito dela no grave é o seguinte: você fundiu o Metal Foils e ela vai para o cemitério, e assim, quando ela estiver no cemitério, você pode ativar o efeito dela, que ela volta para o deck, embaralha e você ainda compra uma carta. Então é necessário apenas uma, por causa desse efeito é necessário apenas uma, e abre espaço para outras cartas também que tem uma boa rendimento no deck. Agora, uma carta diferenciada que eu uso também, que é a fusão rápida do Metal Foil, Full Metal Foils Fusion. É uma carta que é essencial também, ainda não tem aqui, mas vai sair também no Booster do Venom, e que é uma carta que acelera o deck de uma forma muito grande em questão de OTK. Quando você vai dar um OTK, ela é essencial, ela na sua mão, ou setada depois quando você puder ativar, porque é uma carta rápida e é muito forte. Bom, beleza. Agora eu vou explicar o motivo de usar os campos. Como dito anteriormente, é um deck mais voltado para o combo Metal Foils. No lugar dessas duas cartas, provavelmente seria uma Solen e uma Bottomless. Mas eu prefiro proteger os meus monstros, que o efeito dele é o seguinte: nenhum Metal Foils Normal Monster que eu controle é afetado por cartas de efeito do oponente. Fora isso, todos os Metal Foils que eu controlo ganham 300 de ataque e defesa. Então é uma proteção que é muito válida. Muitas vezes o cara pode tentar dar um castelo em você, ou... Bom, é uma proteção que, sem dúvida nenhuma, vale tirar a Solen e a Bottomless, porque deixa o deck mais temático, digamos assim. Fora essas, eu uso uma Draco Face Off, importantíssima para fazer o próprio Ignister e outros. Swing of Memories, também acho que é uma carta essencial em questão da própria Twin Twister. Descarta o Metal Foils na minha mão, e logo depois eu posso usar Swing of Memories para buscar ele de volta para o campo e fazer o que for necessário situacionalmente.
Teleporte, emergência, teleporte. Motivo, todos os Metal Foils são Psycho Monster e tem sim o Silverage, que é uma carta que é muito boa e Special Summon ele diretamente do deck, importantíssimo, acelera. Por último, MST, não pode faltar. Eu não coloco duas Twin Twister porque eu acho que o peso de descartar duas é talvez muito pesado e eu gosto bastante da MST. Eu acho que em meus decks geralmente eu sempre coloco pelo menos uma. Bom, beleza, esse foi o main deck, 40 cartas, 25 monstros. Eu acho que é um main deck que funciona bastante e ele consigo fazer os combos do Metal Foils bem legal. Agora, extra deck. Bom, o extra deck, vamos começar com os Exceeds. Eu uso primeiramente Dark Rebellion. Motivo, OTK, Castel, muito bom para bricar o inimigo, é uma coisa muito boa. Arca, mesmo motivo, bricar os inimigos é o que tem, é o que há. Paladin, por acaso eu queira trazer um Pendulum específico, ou talvez a mão não veja tão boa, é uma boa carta sempre para suporte de Pendulum. HH Cowboy, finalizar. Número 45, muito forte, nega efeito, escala 2, eu posso usar a Stingling para fazer ele, e é uma carta muito boa também, porém situacional, mas é uma carta muito boa. Número 47, OTK, consigo bater 2000 direto, é uma coisa muito importante, dependendo do deck que você está jogando, porém também situacional. Agora, dos Draco, 2 Noster, importantíssimo, defesa para Pendulum muito forte, muito boa, indispensável. Eu acho que 2 é um número que não é pesado e muito importante no deck. Minister, sem dúvida nenhuma, ajuda a limpar o campo. Special Summon 1 Draco Slayer do deck, muito forte, muito bom. Posso usar ele para combar com os Metal Foils, o efeito de escala, quando ele traz o Dark Slayer, destrua o Dark Slayer e seta uma Spell Trap Metal Foils do deck. Por último, as fusões Metal Foils. Eu uso duas do Orichalk, duas Adamante e um Carmesim. O motivo de eu usar só um dele é o peso da fusão. Ele requer um Metal Foils Monster e mais 2 Pendulums, com menos de 3000 de ataque. Eu acho ele um pouco difícil de fazer nessa questão quando você não tem tanta mão e que talvez você precise deixar abrir a mão de 3 cartas no campo para fazer um monstro de 3000. Porém, eu acho que em diversas situações ele é bastante importante, principalmente por um OTK. A segunda aqui é o Orichalk. Ele também tem um importante papel. Ele dá Piercing Damage dobrado no oponente. Isso é uma coisa que atualmente é muito boa, porque hoje em dia você encontra várias cartas que protegem de batalha, mas que não protegem de dano. Então, a partir do momento que você tem ele, você consegue, mesmo com o oponente fazendo isso, dar dano no oponente. Além disso, quando ele deixa o campo, você pode destruir uma carta no campo. Então é uma coisa que pode muitas vezes ajudar bastante. Adamantio é apenas 2 monstros, pode ser um Metal Foils e qualquer outro monstro com menos de 2500 de ataque. E ela tem 2500 de ataque, é uma carta que muitas vezes pode ajudar. Se eu ainda não tiver feito a Pendulum Summon, uso o monstro no campo para fazer ela. Depois da Pendulum Summon é um monstro de 2500 a mais e uma carta a mais na mão pelo combo da fusão. Bom, essa aí é a decklist, galera. Espero que vocês tenham gostado. É o que eu falei, eu tento me focar ao máximo possível no combo dos Metal Foils, pelo fato de que eu acho muito interessante o arquetipo e eu acho que a galera visa demais a questão do metagame e acaba esquecendo às vezes um pouco algumas coisas do próprio combo do deck, e falta algumas fusões muito importantes
que também acredito que vão vir aí com o Venom. Acredito não, eles vêm com o Venom. E assim que chegar, vão ser essenciais para o deck, vão fazer muito mais outros, vão deixar o Metal Foils mais único. E, bom, mas é isso. Essa é a minha decklist, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado aí, valeu!